Estamos conversando com o professor da cidade de Dores de Campos, Beto Aliani, que é professor de História, de Filosofia, Sociologia e também Projeto de Vida, e falando um pouquinho sobre sua pesquisa na história dos tropeiros em Dores de Campos e na região. Essa pesquisa, inclusive, começou lá em 2011, há mais de 10 anos. Beto, mais uma vez, seja bem-vindo aqui para a nossa segunda parte dessa conversa sobre o tropeirismo. Muito obrigado, Ricardo. Então, vamos continuar conversando sobre o tropeirismo e falando, né, agora sobre as Calma. tropas, né? Explica Sim, para mim como é que era o dia a dia, né, dos tropeiros, dos camaradas lá e dos seus animais também. sim, Ricardo. É que nem eu comecei com com você, eu não considero essas viagens umas viagens, eu considero sagas. Eu sempre que eu apresento a história do tropeiro para as escolas que me convidam, a primeira coisa que eu peço a eles, Ricardo, fecha os olhos e pense você numa estrada chuvosa, no frio, enfrentando animais peçonhentos, enfrentando bandidos, enfrentando matadores de aluguéis, que isso era comum, Ricardo, matadores, principalmente na nossa zona da Mata Mineira aqui, nós tivemos casos com né, perda de animais, sem saber a notícia da família, a família não saber como o tropeiro estava nas estradas, como que eles estavam. Então, eu considero esses caras uns heróis. É uma saga de um herói. Eu sempre falo isso, né? E a gente falando das tropas, ô Ricardo, o que é que o tropeiro considerava? O tropeiro falava assim: eu tenho um lote. O que é um lote? São de 10 a 12 animais cabeceiras. O que é cabeceira? Ele ia no negociador de burros e mulas, que em Dores nós tínhamos negociadores, e pedia: eu só quero animal cabeceira. O que é animal cabeceira? Aquele animal forte que aguenta as viagens de meses e meses por essas trilhas, esses caminhos, Zona da Mata, Serra da Mantiqueira, que era um dos maiores destinos desses tropeiros, né? Eles escolhiam a dedo. E qual que era o bonito dessas tropas? Ele colhia os animais eram todos das mesmas cores, tinham as mesmas manchas, entendeu? Eles gostavam, porque eles criavam esses animais como se fossem da família, um Uhum. respeito muito grande, né? Tanto é que eles davam nome aos bois, né? Rochedo, Segredo, Violeta, Beira-Rio, Mar, eles davam nome, escreviam os nomes nos pau de arroxo que Uhum. segurava, né? Era um pedaço de madeira que era feito de palmulato, de árvore palmulato, eles escreviam os nomes ali. E interessante que na tropa, Ricardo, todos os animais sabiam o seu lugar. Por exemplo, o burro de guia era o burro da frente que levava aquele cencerro com os sinos, balançando aquilo, e dependendo de onde você estava, 3 a 4 quilômetros, você sabia: o tropeiro está chegando. Por quê? O burro de guia ou a mula de guia estava com o cencerro, e você tinha a fila indiana das tropas. E o último da tropa era o burro de coice, ou burro da cozinha, é o que carregava a cozinha e as tralhas do topeiro, as traias, né, a gente costuma falar. Né? E por incrível que pareça, o burro de coice era um dos burros mais mansos, não é porque ele era bravo que ele era o burro de coice, entendeu? E é interessante, nenhum outro animal passava à frente do burro de guia, questão de hierarquia, e nenhum outro animal ficava atrás do burro da cozinha, questão de hierarquia também. O burro de guia não era qualquer burro que servia para seguir. Ele tinha que ter aquele espírito de liderança, ele é treinado para aquilo. Entendeu? Então, você tem uma tropa que respeitava a sua hierarquia dentro da tropa, né? E é interessante, eu faço uma distinção. Cavalo, égua não pega peso, gente. Quem pega peso é burro e mula. Eles é que têm o biotipo para pegar peso e viajar 3 meses, 6 meses, 9 meses, um ano e meio, 2 anos. O máximo que você tinha, uma égua ou um cavalo na tropa, era o do tropeiro. Porque geralmente, Ricardo, o camarada da comitiva era o cara que fazia comida, era o cara que ajudava. Ele ia a pé. Ele não tinha o animal. Ele ia a pé. Hum. Entendeu? Então, o que era uma comitiva tropeira de Dores? O seu tropeiro, no máximo, um camarada ou o filho
de um tropeiro que estava aprendendo a profissão de ser tropeiro. E os seus animais, que eram uma segunda família, né? E, apesar desse respeito muito grande, eles não pensavam em... Era muito raro um tropeiro clássico vender os seus animais, mas a maioria vendia para voltar mais rápido e preparar uma outra tropa, treinar um burro ou uma mula de guia. Para você ter uma ideia, Ricardo, esses burros e essas mulas de guias, eles eram tão bem treinados, esse seu Romeu, até essa passagem no livro, ele fala, ele tinha uma mulinha que chamava Inhata, uma mulinha do focinho torto. Lá no sul de Minas, ou no Vale do Paraíba Paulista, você fala, pode seguir a mulinha Inhata, que vocês vão chegar lá em Dores. Só você e a mulinha. Ela sabia o trajeto, inclusive as encruzilhadas por onde passar. Entendeu? E quando a gente fala de tropa, um animal fica esquecido, o cachorro da tropa. Toda tropa que se preze tem um cachorrinho. Né? Por quê? Porque aquele cachorro que às vezes colocava um animal fujão da fila no lugar, mordia a pata dele, ele voltava. Né? E nós temos histórias fantásticas de cachorro, né? Igualzinho o Ringo, que era da família do seu Romeu Reis, ou família Sereno de tropeiro, que o pai dele, com o vô dele, né? Ele está com 84 anos, o pai dele foi tropeiro, o vô dele foi tropeiro. Ele estava em Ouro Preto, o cachorro sumiu na fazenda, eles tinham que vir embora. 15 dias depois eles chegam em Dores, 3 dias depois o cachorro chega. Entendeu? Então, tanto é que no livro eu chamo ele de ioiô, que ele vai mais volta. É interessante. Eu coloquei o nome dele de ioiô, que ele vai mais volta. Então, são histórias fantásticas. Agora, entendeu? O cachorro que já alertou, tropeiro, do cinto do dinheiro que ele esqueceu ali no seu arranchamento, e o cachorro chamando a atenção dele para aquele cinto do dinheiro. Entendeu? Era uma integração muito bonita, viu, Ricardo? Era uma coisa muito bonita de se ver. Você comentou um negócio que eu achei muito interessante. Eu achava, particularmente, que o tropeiro tinha uma comitiva maior, com mais pessoas. E quando você fala em comitiva... Eles andavam praticamente sozinhos, ou com mais uma ou duas pessoas. Não, de meu Deus. Eles encontravam muito com o cigano. Os ciganos falavam com ele assim: a nossa vida é na estrada, só que nós temos uma grande diferença. Nós estamos sempre com as nossas famílias. Vocês, tropeiros, têm uma vida miserável. Vocês não sabem se alguém da sua família morreu. Eles não sabem se você está bem. Eles falavam, vocês têm uma vida difícil. Nós também, ciganos, temos uma vida difícil, mas nós estamos sempre com a nossa família. E o tropeiro era... Quando você fala em comitiva, você pensa, tem 300 animais, 40 pessoas tomando conta. Não, era o tropeiro e seu camarada, só. Entendeu? Por meses e meses, chuva, vento, sol, enchente, perda de animal, picada de animal peçonhento, trombando com onças, com lobos. Entendeu? A gente tem essas histórias. Com matadores de aluguel. Pois é, eu ia te perguntar essa questão da segurança mesmo. Você falou já lá na primeira parte da entrevista sobre matadores de aluguel, sobre essa situação. Como é que, assim, e como é que isso... Você tem alguma história, alguma coisa a mais assim que você possa contar para a gente? Então, conta. Tenho sim. Tem um matador de aluguel na zona da Mata Mineira. Uns dizem que chamava Mário Afonso, outros dizem que chamava Mário Alonso. Teve uma vez que ele também era tropeiro nessa região da Zona da Mata. Ele trabalhava levando mantimentos para a região. E ele era um cara que era contratado pelos fazendeiros locais, pelas importantes pessoas locais, para resolver alguma demanda. Você está me entendendo? Alguma demanda. Entendeu? Tinha um tropeiro em Dores que tinha fama de valentão, chamava Benedito Bahia. Ele deu falta de um animal dele. Por isso que tem o ferro de marcar com as iniciais do nome do tropeiro. Porque se sumir o animal, se ele for atrás, esse animal é meu. E esse Mário Alonso roubou um animal da tropa. Ele foi atrás dele, entendeu? Foi, como diz o Didico do Rapé, que estava nessa comitiva do Benedito Bahia. Quando aconteceu esse caso, ele ainda é vivo, né? Contando que esse Benedito Bahia encarou o Mário Alonso e pegou o animal de volta. Entendeu? Agora já tem outro caso,
que o pai do seu Laudio Belchior encontrou com um amigo dele, também na Zona da Mata, e pediu, tinha um capado, né? Os porcos, né? O capado na garupa do cavalo. Ele comenta assim, vamos dividir um pedacinho desse capado aí? Estava sangrando, esse capado estava novo, você matou agora? Eu falei, não, esse é meu pai, que o Mar Alonso matou ele numa emboscada. Entendeu? Então, era muito comum. E o Mar Alonso, ele falava, e ele respeitava os tropeiros. Ele falava, vocês têm uma vida miserável, estão nos trilhos, no caminho, a família não sabe o que está acontecendo com vocês não sabem o que está acontecendo lá. Acontecia muito, Ricardo. Na hora que o tropeiro chegava, a mulher já tinha falecido, tropeiros que morreram nas viagens e não tinham como levar para Doce, foram enterrados aonde morreram. Né? Tropeiros que morreram em Andrelândia, morreram lá em Mutum, na divisa com o Espírito Santo. Né? Aliás, Mutum é Espírito Santo, divisa ali com Manhuaçu, Manhumirim, Minas Gerais. Então, era uma vida muito sofrida. É bonito a história, mas a gente não pode romantizar muito essa história, não, porque era uma vida de saga. Pois né? Você fala, inclusive, você fala em sina, né? A sina dos tropeiros. Como é que é isso? É igualzinho o senhor Romeu disse. Quem não nascia para a escola, com 12 anos, 10 anos, ia ser tropeiro. O seu Romeu está com 84 anos. Ele começou a tropeirar com o pai dele com 12 anos. Entendeu? Ele com 13, 14 anos, 15 anos, ele ficava 1 ano e meio, 2 anos fora. E ele é contemporâneo dos meus tios mais velhos. Ele falava, a gente chegava em Dores, seus tios estavam estudando, uns já estavam formados, já estavam na capital, e a nossa sina era a estrada. Entendeu? Então, essa era a sina do tropeiro. Então, assim, é uma história bonita, Ricardo, mas, assim, eu evito romantizar essa história demais, porque eu considero uma saga, esse pessoal passou muita dificuldade. E é interessante, Ricardo, hoje nós temos grandes empresários de selarias de Dores que têm uma vida muito boa, uma qualidade de vida muito boa, que é herança das suas famílias, dos seus avós, dos seus pais, dos seus bisavós tropeiros. E eu sempre que converso com tropeiros e conversava com tropeiros que já faleceu, eu faço essa pergunta, algum tropeiro enriqueceu? Não. Mas eles deixaram essa herança e hoje Dores de Campos é uma cidade rica em couro por causa desse movimento dos tropeiros, lá em 1890. Nossa, entendeu? Agora, como é que funcionava essa coisa de comitiva, assim, né? A gente já falou aqui que geralmente eles andavam sozinhos ou com mais um camarada só, mas tinha gente que trabalhava com mais pessoas? Existia isso ou não? Geralmente Não, o Ricardo, tropeiro era não sozinho tinha. mesmo. Não. No máximo, uma comitiva de tropeiro de Dores, no máximo eram 3 pessoas. Isso quando o tropeiro queria levar o filho ou o neto para aprender a profissão. No mais, Ricardo, era o tropeiro e seu camarada, e os seus animais, só. Né? Você falou, a ideia de comitiva, aquelas comitivas de tropeiros do caminho de Viamão, que saía de Paraná e ia para Sorocaba para negociar animais, 2.000, 3.000 animais que saía lá do Uruguai, subia pelo Paraná, o famoso caminho de Viamão, né? Eram tropeiros tão poderosos que muitos se tornaram políticos poderosos na região. Tanto é que em Dores de Campos tem tropeiro que não gosta de ser chamado de tropeiro. Eles se consideram arrieiros. Eles falam assim, eu vendo arreio, então eu sou arrieiro. Tropeiro é quem vende tropa. Entendeu? Muitos se consideram arrieiros. Né? Mas no senso comum, nós chamamos eles de tropeiros. Entendeu? Então a comitiva nada mais é do que isso, Ricardo. Sim, agora quando a gente fala em tropeiro, né, a gente sempre lembra das traias, que você falou várias vezes aqui, né? Eu queria que você falasse mais sobre isso, porque é muito interessante. O que eles carregavam, hein? Ricardo, sempre que eu faço, eu apresento para esses meninos de ensino fundamental, até os meninos do ensino médio, falo assim, vocês têm que conhecer a história de vocês. Pode parecer piegas, pode parecer clichê, mas se você não conhece o seu passado, você não vai dar valor para o seu presente, você não vai chegar a futuro nenhum. Entendeu? E assim, 95% da população de Dores
tem algum tropeiro na família, ou é o avô, bisavô, o tio, o pai, o irmão. Pouquíssimas famílias em Dores de Campos, se você pegar a hereditariedade lá, desde o bisavô, passando pelo avô, pelo pai, pelos tios, 5% ou menos não tem tropeiro. Por exemplo, a minha família não tem tropeiro, nenhum. Minha família não tem tropeiro. Eu brinco, a minha família é de padeiro, não é de tropeiro, né? Mas, assim, o que eles carregavam? Por exemplo, a cangalha, que era colocado no burro ou na mula. Na cangalha, você colocava os balaios para colocar as mercadorias. Aí eu falo, balaio de quê, gente? Bambu. Não, o balaio de bambu não servia. Era o balaio de taquara, que era uma espécie de bambu mais flexível. Você poderia criar balaios melhores que não soltava ferro e não machucava os animais. E Dores de Campos não é uma região de taquara. Então, o que os tropeiros faziam? Uma comitiva para ir lá na Serra da Mantiqueira buscar taquara para fazer os balaios em Dores de Campos. Entendeu? Aí você tem, depois que você coloca toda a mercadoria no animal, você coloca uma sobrecarga. O que é uma sobrecarga? É um pedaço de couro que você põe sobre o animal para proteger a carga de chuva, principalmente. Depois que você põe essa sobrecarga, você põe o pau de arroxo. O que é o pau de arroxo? Você passa a corda, você dá um nó, que a gente chama um nó de tropeiro, e vai apertando, arrochando a carga no animal. Dependendo da trilha que você buscasse, que você fosse, tipo Serra da Mantiqueira, que era muito íngreme, balançava demais, ou um animal mais bravo, mais arisco, você dava mais voltas no pau de arroxo para firmar a carga. Entendeu? E o que se fazia para essa tropa não sair em debandada para alimentar? Você colocava sopradeira no focinho, porque aí o animal já sabia que não poderia parar para comer. Se o tropeiro tivesse que continuar a viagem um pouco mais longa, colocava um embornal no focinho do tropeiro, colocava o milho ali, o animal ia batendo a cabeça e jogando o milho para dentro da boca. Entendeu? Ia continuando a viagem, né? Aí você tem o zial. O que é o zial? Hoje em dia se fala, eu estava dando uma entrevista uma vez, o rapaz entrou e falou, hoje chama cachimbo, não chama zial. É uma peça tipo um alicate. Na hora que você ia cuidar do animal, principalmente dos cascos, se o animal era muito arisco, muito bravo, você apertava o beiço dele. Ele sentia tanta dor que ele ficava quietinho. Entendeu? Não se usa mais isso. Você tinha o puxavante, né? Você tinha a famosa capa ideal, que é aquela capa de feltro que cobria o tropeiro para protegê-lo do frio, da chuva, e que cobria a parte de trás do animal. Você tinha o ferrinho de marcar, você tinha a cozinha de trempe, você tinha a cozinha de finco, né? Eram duas cozinhas, né? Tinha os cicotes, você tinha as charneiras para consertar alguma cela que estragava, porque tinha muito tropeiro que parava em algumas fazendas para consertar celas daqueles fazendeiros, não só para vender, entendeu? Então, eles tinham toda essa tralha. Tinha bruaca. O que é bruaca? Aquela caixa feita de couro de madeira, de couro, para proteger. Ela é impermeável, ali você colocava documento, dinheiro, roupa, papéis, né? Um cobertorzinho, um travesseirinho. Então, essa é a famosa traia dos tropeiros, Ricardo. Era muita tralha, entendeu? E a gente fala traia, né? Hein? Aí tem uma diferença quando a gente pensa em arranchamento e pousada. O arranchamento é a céu aberto, Ricardo. Você, de repente, podia parar numa estrada, arranchar por ali, ou então você entrava no descampado, cercava uma área com os balaios, pegava aqueles couros da sobrecarga, colocava na grama, mas antes você geralmente jogava uma criolina ali para matar alguma pulga, algum percevejo, alguma coisa ali, e dormia sobre o tempo, né? As estrelas, né? Ou então você usava para cobrir por causa de uma chuva. Você pegava, às vezes, 4 pedaços de pau e fazia um esteio. Agora, a pousada é quando você tinha muita amizade com o fazendeiro, com o sitiante, ele ia te dar pouso, ou na casa dele, ou numa casinha da fazenda, ou no curral. Tinha tropeiro que dormia na pocilga, Ricardo. Olha, entendeu? Isso. Aí você imagina a vida desse pessoal.
né? Então, há diferença entre pouso e arranchamento, entendeu? Então, a gente geralmente faz essa distinção para as pessoas entenderem, entendeu? E uma coisa, já teve tropeiro que morreu, por quê? Cascavel adora lugar quente, eles se aninhavam debaixo dos couros dos tropeiros. Muitos tropeiros acordavam de manhã com o chocado da cascavel. Então, agora você imagina, Ricardo, que vida. Fácil, mesmo que a gente queira romantizar, é difícil. Agora, entendeu? Roberto, você até, né, eu sei que você escreveu um livro, você tem um material muito rico sobre isso, mas antes de eu chegar no livro, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu queria que você falasse sobre a história do feijão tropeiro, porque é uma coisa assim muito característica que chama muita atenção. Então, por que é que eles chamam o feijão tropeiro disso, né, nesse formato? Tem uma coisa, uma correlação com os tropeiros. Por favor, conta isso para a gente. O feijão tropeiro, dependendo de cada região, né, o feijão tropeiro é distinto. O nosso feijão tropeiro era uma comida seca, não tinha geladeira, não tinha nada, você tinha que ter uma comida seca que durasse mais. Era uma carne de porco, era uma farinha, era o feijão, era um toicinho, entendeu? Às vezes paravam numa fazenda, ganhavam uma couve, ou às vezes ganhavam um frango, eles ganhavam muito essas coisas, eles tinham muita amizade. Mas, basicamente, era a comida seca do feijão tropeiro, né? Esse feijão tropeiro que a gente conhece hoje em dia, os vendedores, qual que é o costume? Quando a gente faz a festa do tropeiro, essa última nós fornecemos 4.000 feijão tropeiro, de graça, entendeu? Então, a gente faz o nosso feijão tropeiro mais ou menos parecido com o que os tropeiros de Dores se alimentavam. Só que a gente fala do feijão tropeiro, mas ninguém fala do café tropeiro. Entendeu? Então você vai falar, conta pra gente. Nós temos duas formas de café tropeiro. Além do coador, que se usava também, né? Mas na falta do coador, você pegava uma vasilha, colocava água, colocava açúcar, colocava o pó, tudo junto. Mexia e deixava ferver. Você, ali na fogueira, você pegava um tição de brasa da fogueira, ainda vermelho, colocava dentro da panela e o calor fazia com que o pó se juntasse no tição. Era o coador, aí você tirava. Entendeu? A maioria do pó você tirava, aí você poderia tomar o café. Mas existe uma outra forma, que é ainda menos comum dos tropeiros. Em falta disso tudo, você pegava capim, fazia uma trança, entendeu? Como se fosse um coador, e ali você usava essa trança de capim para coar o café. A gente fala, o tropeiro não se agarrava em nada, eles tinham muita criatividade. Mas ninguém fala do café tropeiro. Então, essas duas formas que são desconhecidas das pessoas. Entendeu? Isso é uma herança cultural, Ricardo. Certamente. Entendeu? E essa herança cultural, eu acho que você colocou na produção do seu livro, né? Na Vida de Tropeiro, a grande história da pequena Dores de Campos. Sim. Quero que você fale dessa produção. Em final de 2019, eu falei assim, eu vou pegar, porque eu tenho acredito que você recebeu um material dos tropeiros, ali algumas entrevistas que foi o pontapé inicial, mas eu recebia muita conversa de orelha, de esquina, muita gente trazendo muita coisa para mim, entendeu? Muita, mas muita coisa mesmo, né? Eu pensei em 2019, eu falei, gente, eu vou pegar esse material acadêmico e vou transformar num romance, para as pessoas entenderem essa proposta, né? E assim, de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020, eu consegui fazer esse material, né? Que é esse pedacinho aqui, entendeu? São quase 400 páginas, né? Que conta uma saga de 11 meses do tropeiro Romeu Reis, ou Romeu Sereno, com o seu camarada Teodoro. Eles vão contando a história de Dores e o livro vai contando a história dos dois. Então, você tem histórias tristes, histórias alegres, você tem dramas, você tem coisas engraçadas, entendeu? E que vai viajando pelo sul de Minas e pelo Vale do Paraíba paulista todo, e vai contando como que era o relacionamento deles com as famílias, né? O relacionamento com os amigos de estrada, os relacionamentos com os sitiantes, com os fazendeiros, né? Então, até eles chegarem em Dores, né? Uma coisa muito comum era o tropeiro chegar, o filho já tinha nascido, já estava andando, já estava falando,
entendeu? Então, mas numa viagem de 2 anos, você deixa a mulher grávida. Era muito comum você ter a foto do tropeiro para os filhos não esquecerem da fisionomia da foto do tropeiro em casa. Só que o tropeiro, às vezes, chegava sujo, cansado, barbudo, as crianças estranhavam. O que o tropeiro fazia? Ia no cabeleireiro, fazia o cabelo, fazia a barba e se apresentava como estava na foto. Para a criança falar, não, esse é meu pai, não é um estranho que chegou aqui em casa. Né? E, assim, eu tenho muito carinho por esse livro. Por que eu não lancei? Porque depois veio a pandemia, Ricardo. Entendeu? Eu terminei em fevereiro de 2020, a pandemia veio em março de 2020. E, assim, é uma obrigação minha lançar esse livro, um evento bonito, e chamar tropeiros que ainda existem, e famílias de tropeiro, que eles merecem essa homenagem. Né? E sem contar que eu estou correndo atrás do patrocínio do livro também. Aí eu queria te mostrar uma coisa interessante. Entendeu? Essa capa aqui, tá vendo? Sim. A família do meu pai saiu muito cedo de Dores de Campos. O meu tio saiu com 2 anos. Há muitos anos que ele não vai em Dores de Campos. Foi na sua mocidade, mas depois, já deve ter uns 30 anos que ele não vai. Ele é pintor e fotógrafo em Belo Horizonte. Aí ele mandou um recado para mim, ficou sabendo que eu estava fazendo. Eu posso fazer a capa do seu livro? Eu falei, perfeitamente. E a gente foi trocando e-mails, mensagens, e ele me fez essa capa maravilhosa. O que é essa capa? É um tropeiro com 2 animais. Por quê? Esse tropeiro vendeu a sua tropa. Só veio com 2 animais para carregar as traias, o dinheiro, entendeu? É que não dá para você ver. E nós temos uma vila aqui, no fundo, que era o Arraial do Patusca, antiga Dores de Campos. E a igreja aqui é a igreja naquela época. Entendeu? Essa pintura é óleo sobre acrílico. Entendeu? Então, ele faz até... A gente tem uma consideração no livro, ele explicando por que ele fez dessa forma. Por quê? Aqui podia ser uma estrada, uma trilha, um caminho de qualquer região do Brasil. Não, mas é uma estrada de chão que dá em Dores de Campos. O tropeiro está chegando depois de uma viagem na sua terra natal. Então, essa pintura ela é muito representativa dessa forma. Entendeu? Belíssimo, então, essa belíssimo. é a capa do livro. Entendeu? Que, se tudo der certo, nós vamos editar esse livro esse ano. Nós vamos fazer o evento, vocês vão ser convidados, o pessoal do IHGB, com certeza, que eu tenho a honra de participar. Né? O Edson me incluiu nesse, como é que fala, nesse mundo, né, acadêmico, assim, eu me sinto um novato na hora que eu entro ali e começo a ver as pesquisas dos caras, sempre aprendendo. E eu fico feliz de poder passar um pouquinho dessa história, porque Dores de Campos não é conhecido turisticamente, Ricardo, entendeu? Essa história do tropeiro está dando uma visibilidade, devagarzinho, aos poucos, para Dores de Campos, entendeu? Perfeito. Então, essa foi o formato do livro, foi uma forma de eu homenagear e escrever de uma forma menos acadêmica, de uma forma mais didática. Né? Tem o prefácio da Sirlene Eliane aqui, entendeu? Eu pedi ela que fizesse o prefácio do livro para mim. Entendeu? Eu não te mandei, mas vou te mandar a cópia. Vou te mandar o livro para você. Entendeu? Não faço questão, não. Eu falo, mas você não lançou? Você fala, não faço questão, manda. Eu esqueci de mandar, vou te mandar o livro, tá? Para você entender essa proposta. Então, eu acho que com esse livro eu consigo resgatar essa história do tropeiro de Dores de Campos. Entendeu? Perfeito. Olha, muito obrigado, rapaz, pela entrevista aqui, que a gente teve a oportunidade de conversar. Muito bom, mas muito bom mesmo, para falar da história, que eu acho que quando as pessoas trabalham e pesquisam a história, faz com que a vida daquela comunidade, a vida daquela cidade possa ser não só revisitada pelas pessoas que vão conhecer um pouco dessa história, mas ainda, além de tudo isso, tem a oportunidade de conhecer. E ao conhecer, ao ter conhecimento, você sabe o caminho que foi trilhado e sabe quais são os próximos passos. Então, realmente, muito obrigado aí pela conversa sobre Dores de Campos e sobre toda a nossa região aqui, falando do tropeirismo. Eu te agradeço e eu queria finalizar minha participação primeiro te agradecendo, porque vocês são a via de apresentação para essas histórias, né? Eu vou te falar
um ditado que o professor Orlando, que depois foi meu orientador, falou: olha, se você quer fazer um bom trabalho, pesquise, 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 pesquise. E se faltar mais alguma coisa, pesquise. Entendeu? Claro. Tá? Eu agradeço muito a oportunidade e um grande abraço para os seus ouvintes aí e para você. E depois eu vou aí para te fazer uma visita. Certamente, vai ser um prazer. Bom? Canal Tá? Bom, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.